Posso me proteger da inveja? Bom, a inveja só entra quando a gente permite, quando a nossa energia cai. Como somos humanos e a gente oscila de vibração, é comum que tenham momentos que a gente deixe a energia cair, né? Então, para evitar que a gente pegue essa energia densa, é interessante evitar expor coisas muito pessoais para pessoas que a gente não tem muita afinidade ou que a gente sabe que a pessoa é invejosa. Evitar ficar contando coisas muito íntimas ou expondo conquistas que a gente teve para essas pessoas. Você pode também fazer orações diárias, meditação, procurar sempre vibrar na luz, porque se você está vibrando na luz, se você está vibrando alto, a inveja não pega. Mas se você sentiu que pegou, você pode fazer um banho de lavanda com sal grosso, do pescoço para baixo. Inclusive, no meu canal você encontra uma playlist de limpeza energética ensinando a fazer esse banho. Essa é uma forma de você neutralizar a energia. Então, quando você sente que a coisa está pegando, você pode fazer esse banho uma vez por semana. Esse banho de lavanda com sal grosso, do pescoço para baixo. Tem vários banhos também que você pode fazer. Alguns, inclusive, você consegue comprar até prontos, que são banhos de 7 ervas, né? Que são muito bons também para limpeza energética. E principalmente a prática do orar e vigiar. E tá sempre atenta ao seu padrão de pensamentos, de sentimentos, os assuntos que você fala, as coisas que você foca, porque tudo isso vai abrindo o campo para que a energia negativa entre. Então, tem que estar sempre atenta às formas, pensamento que você está criando todos os dias com aquilo que você está vibrando. Isso é o principal. É isso que nos blinda das energias densas, né? Como não levar para o lado pessoal o que as pessoas falam, viver com mais leveza? Eu tenho inúmeros vídeos no meu canal sobre esse assunto, mas falando de uma maneira mais... Estão ouvindo o trovão? Nossa. Mas falando de uma maneira mais objetiva, tem um ensinamento que eu aprendi com um mentor amigo que foi muito significativo para mim quando ele estava falando sobre esse tema. Ele falou assim: filha, imagina que você está andando na rua e passa uma pessoa totalmente alterada, uma pessoa que não está bem e fala qualquer coisa para você, uma pessoa que não te conhece. Você vê que a pessoa não está bem, que ela bebeu alguma coisa ali, que ela não está falando coisa com coisa. Você vai levar em consideração o que essa pessoa vai falar? Eu falei, não. Ele falou, então, esse é o estado de consciência que boa parte da humanidade está. As pessoas estão todas meio atrapalhadas. Então, quando elas falam coisas dos outros, elas não estão falando dos outros, porque elas não estão nem vendo direito quem é o outro. Na verdade, as pessoas estão falando delas, né? Tem uma frase muito boa da Anais Nin, que eu gosto muito. Ela dizia assim: não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos, que é uma frase análoga àquela ideia do Freud, né? Acho que é quando Pedro fala de João, Pedro fala muito mais de Pedro do que de João. Talvez eu tenha trocado os nomes, mas a ideia é essa, né? De que quando alguém fala de uma outra pessoa, essa pessoa está falando das próprias projeções. Por quê? Porque a maioria das pessoas não se conhece. Então, como a gente não se conhece, quando a gente vai falar do outro, a gente está projetando essas questões que a gente nega na gente, que são a nossa sombra, a gente está projetando no outro, porque a gente não se conhece. Quem fala do outro é quem não se conhece. Então, quando você vai tendo essa percepção que não é pessoal, que a pessoa não está falando de você, porque ela também não se conhece. E se ela não conhece nem a si própria, como é que ela vai te conhecer? Claro que ela não te conhece, ela está falando aquilo que ela supõe de você, se baseando nela, no próprio mundo interno, no repertório interno, nas questões reprimidas que ela tem. Gente, eu tô assistindo agora a segunda temporada daquela série argentina Invejosa. Eu até já recomendei essa série para vocês, agora lançou a segunda temporada na Netflix. Assistam, porque é um show sobre comportamento humano. A protagonista é muito invejosa, ela tá o tempo todo se projetando nos outros. Tudo é sobre ela, é impressionante, ela não vê o outro, ela tá o tempo todo se projetando. É um exemplo clássico de uma pessoa que não se conhece e que tá o tempo todo falando de si mesma ao falar dos outros, né? E minha avó faleceu semana passada, sempre fui presente, mas acho que deveria ter feito mais. É muito comum quando pessoas que a gente ama falecem, né? A gente tem essa sensação de estar devendo, de achar que deveria ter feito mais. Só que na verdade a gente sempre faz o máximo que a gente pode de acordo com o nosso nível de consciência. Então eu tenho certeza que dentro do seu atual nível de consciência
você fez o que dava para fazer e tá tudo bem. É importante você aceitar as suas limitações, aceitar que você fez o melhor que você podia. E a sua avó, ela não deixou de existir. Ela só está em outro plano, ela continua existindo. Você pode continuar fazendo por ela, orando por ela, entrando em contato em projeção astral. Sua avó está viva, só que ela não está mais nesse plano. Então não pense assim, nossa, agora tá tudo perdido. Não, vocês vão continuar em contato, só que de outras formas. E é interessante falar isso porque eu vejo muitas pessoas em profundo sofrimento quando estão vivendo um luto por acharem que estão em débito, né? E na verdade a gente sempre pode fazer orações pelas pessoas que desencarnaram, pelas pessoas que a gente ama. Pode e deve. A gente pode fechar os olhos, fazer uma oração, emanar uma energia positiva, desejar que a pessoa se recupere rapidamente, que ela esteja bem, que ela aceite a situação lá do outro lado, no outro plano. Porque o contato, ele continua, como eu falei anteriormente, a pessoa não deixou de existir. Ela só está existindo de uma outra forma, em outro plano. É sempre possível manter o contato, só que agora é de outra maneira, principalmente através de orações, de bons pensamentos, né? Quem lê o livro Violetas na Janela sabe que a gente pode emanar também uma flor para a pessoa, que aquilo se materializa na quarta dimensão. Então, sempre é possível manter o contato. Eu quero muito concluir minha graduação, mas sempre acontece algo. Como desbloquear? Gente, normalmente quando a gente quer realizar algo e está realizando, e aí vem algum bloqueio que nos paralisa, normalmente 99,9% das vezes é resistência. A gente tem algum bloqueio, alguma crença limitante que faz com que a gente não consiga concluir algo, a gente fica procrastinando, se auto-boicotando. Inclusive falei mais profundamente sobre isso no vídeo que vai ao ar no canal na terça-feira que vem às 11h30. Falei bastante sobre resistência. Tem que trabalhar crença limitante. Se você puder fazer um trabalho de reprogramação de crenças, por exemplo, com Theta Healing, se você acreditar, né, e sentir afinidade, faça, porque ajuda bastante a mudar o padrão, porque provavelmente você tem alguma crença negativa que acha que depois que você se formar alguma coisa ruim vai acontecer, enfim. Gi, como saber se é para ter filho ou não? Às vezes sinto vontade, às vezes medo de perder a liberdade. Ela fala numa outra caixinha que ela já passou dos 30 e fica sem saber o que fazer. Então, o que eu recomendo é que você faça uma meditação, e aí no pós-meditação, que é o estado meditativo, você chama mentalmente pela presença do seu anjo da guarda. Então, você vai fechar os olhos, vai invocar seu mentor espiritual, o anjo da guarda, que é a mesma coisa, e vai pedir para ele te mostrar sinais. Esses sinais às vezes vêm em intuição, às vezes vêm através de sonhos, de alguém que fala alguma coisa, porque se for para você ter, você vai receber sinais bem claros de que faz parte da sua missão, né? Mas peça ajuda, peça orientação, porque ela sempre vem. Saturno na casa 12 e 4 planetas na casa 8. O que você me falaria? Bom, o ideal é sempre analisar um mapa como um todo para a gente não fazer uma análise superficial e leviana. Mas se a gente pensar no conceito puro da casa 8 e da casa 12, ambas são casas psíquicas. Então, uma pessoa que tem muitos planetas na casa 8 é uma pessoa que precisa aprender a olhar para dentro, integrar as próprias sombras, se desapegar de padrões que não tem mais a ver com ela, trabalhar sexualidade, mediunidade, intuição, capacidade de cura. A casa 12 tem muito a ver com fechamento de ciclo, com aprender a lidar com a espiritualidade. Então, é preciso aprender a olhar para o desconhecido, né? Integrar as questões que estão no inconsciente. São casas bem profundas, que revelam, em geral, algum trabalho ligado com intuição, com mediunidade, com espiritualidade, com caridade.